eu desenho qual que é o destino, aquilo faz sentido mentalmente, mas tem alguma coisa aqui que me impede de me mover para cá. Raramente há um lugar onde você acolhe, durante os processos de mudança, há um lugar onde você acolhe esses possíveis nãos. Olá, meu nome é Marcos Pittini e o objetivo desse vídeo é poder refletir junto sobre uma ótica de que a cultura ela não deveria ser uma condição ou uma imposição, mas acima de tudo um convite. Para olhar para isso, acho que um caminho que pode ser interessante é entender um pouquinho de como que a cultura se forma. Quando a gente fala sobre cultura, a gente já falou talvez isso em outros vídeos, mas a cultura ela é formada a partir de um coletivo de contratos relacionais. Quer dizer, uma organização ela vai definindo vários acordos relacionais e aqueles acordos relacionais viram então uma teia de acordos que regem aquele sistema, que regem aquela organização. Esses acordos, né, a gente pode chamar eles de modelos mentais. Então, dentro da organização, é quase como se as pessoas tivessem modelos mentais, vou chamar iguais, não vão ser idênticos, mas que elas comunguem de determinados modelos mentais. E uma vez que a gente comunga desses modelos mentais, né, então, por exemplo, um modelo mental que a gente pode olhar que muitas organizações adotam é o modelo mental de meritocracia. Então, dentro da organização, as pessoas que trazem uma contribuição superior acabam tendo um ganho também superior. O que se cria a partir dessa crença é aquilo que a gente chama de mecanismos de reforço. Então, mecanismos de reforço são todos aqueles elementos que de alguma forma vão reforçar, como o próprio nome diz, reforçar aquela crença que eu tenho. Então isso vira como se fosse um reforço, né? Então eu acredito em algo, crio um mecanismo de reforço, esse mecanismo de reforço reforça esse modelo mental. Até o ponto de que quem chega na organização, muitas vezes, não capta a cultura a partir de modelos mentais, porque eles não são nem muitas vezes compartilhados. As pessoas mal sabem quais são, se perguntar para elas, elas dificilmente vão explicar. Mas elas começam a perceber todos os mecanismos que de alguma forma reforçam aquela cultura, reforçam aquele ambiente. O grande desafio é, à medida que esses modelos mentais eles continuam sendo saudáveis, eles continuam tendo um lugar, um espaço importante de ser compartilhado, a gente pode dizer que a gente entra num ciclo virtuoso, porque os mecanismos começam a atuar e reforçando aquilo que se acredita. O ponto é que quando eventualmente não se acredita mais, ou quando aqueles acordos já não fazem mais sentido por qualquer razão que seja, e é aí que a gente está diante de uma mudança cultural de fato, muitas vezes o que acaba acontecendo é que o que se planeja mudar não são os modelos mentais, mas sim os mecanismos de reforço. Então quando você vai, por exemplo, se você pega todos os esforços que são feitos nas organizações no sentido de mudança, geralmente o que existe é o que eu vou chamar aqui de um D para do quê? De mecanismos de reforço. Então muda-se, por exemplo, incentivos, muda-se comportamentos que se esperam, muda-se às vezes até disposição do lugar, muda-se um monte de coisas no sentido mais tangível, né? Então esse movimento geralmente é o que é feito. Então eu tento sinalizar qual é para onde a gente vai através de novos mecanismos de reforço, né? Cria-se uma imagem de qual que é esse novo lugar, o que é esse futuro, etc. Mas raramente se olha para aquilo que está aqui, né? O que estava sustentando esses mecanismos de reforço. Quer dizer, aqui este movimento é um movimento que a gente chama de um movimento de pensar, né? É um movimento mental. Ele é um movimento que ele pode fazer
sentido, né, mas nem sempre ele faz sentido mais profundo. Então, aqui sim, eu acabo fazendo, né, para quem conduz processos dessa forma, acaba fazendo um convite que, na verdade, ele nem sempre é um convite completo, vamos dizer assim, né? Ele é um convite que ele pode soar até como uma imposição. Porque eu desenho qual que é o destino, aquilo faz sentido mentalmente, mas tem alguma coisa aqui que me impede de me mover para cá, né? Tem alguma coisa que me impede de chegar aqui. E esse movimento, que a gente até já falou em algum vídeo, é um segundo movimento que acolhe não só o pensar, porque muitas vezes, se você pergunta para as pessoas, mas faz sentido essa mudança que vocês estão fazendo? Elas vão dizer, faz sentido. Tem uma estratégia bem desenhada, tem um plano muito bem robusto, a gente está mexendo em um monte de políticas, de práticas, estamos mudando o escritório agora começa a ser mais, sei lá, integrado, porque a gente quer trabalhar time, etc. Mas por alguma razão as pessoas continuam não demonstrando aquilo que é esperado, né? Aquilo que se almeja, o que mais do que se almeja, aquilo que é necessário para o presente, para o momento. Esse no fundo, não é um lugar futuro, é um agora, né? É um agora que, esse agora, na verdade, também não é um agora hipotético, é um agora que está ligado a um presente, ele está ligado a uma situação que eu vejo e que eu percebo que tenho necessidade de resposta a essa realidade. Então, quer dizer, o convite deixa de ser um convite mental e na verdade, nem deixa de ser. Ele não é apenas um convite mental, porque esse convite mental ele também tem o seu valor, ele traz um sentido mental, mas ele passa a ter um outro convite que é um convite mais de sentir. E esse sentir, na verdade, ele pode funcionar de duas formas. Ou ele vai funcionar como um freio, ou ele vai funcionar como um fluxo. Quer dizer, quando é que eu estou diante de um e de outro, né? Então, de repente eu começo a ver uma mudança acontecendo e tem alguma coisa que eu olho para aquilo e aquilo não faz sentido. Tem uma trava, né? Tem um movimento ali de falar, não vai, né? Então aqui tem uma... E essa trava geralmente elas não são discutidas. Essas travas geralmente elas são um pouco questionadas, né? Então às vezes eu engulo esse não, que é um freio, às vezes as pessoas engolem esse não revelam esse não e saem tentando fazer esse movimento apesar desse freio, né? E aí percebe que assim, percebe que aí existe uma autorresponsabilidade, porque quem sente o freio são as pessoas que estão na organização. Pode ser que algumas não sintam, mas muitas vão sentir. E raramente há um espaço para que as pessoas revelem isso, para que elas coloquem para fora incômodos, sejam eles quais forem, e para que se possa ter um diálogo aberto e franco sobre o porquê que isso não acontece. Me ocorre até um exemplo. Teve uma organização uma vez que desenhou um produto novo, era um produto de seguro, fez uma pesquisa de mercado incrível e ao chegar com o produto, aquele produto parecia ser fantástico. Desenhou esse produto e entregou na mão dos vendedores. Passou um período, não veio resposta, né? O volume de vendas foi inferior ao volume que se esperava. E aí, né, mais mecanismo de reforço. Então faz treinamento, coloca as pessoas em sala, conversa sobre quais são os questionamentos que o cliente traz, etc, etc. Então, né, um esforço de novos mecanismos de reforço para que aquele produto seja vendido. Até que alguém tenha o cuidado de entender mais a fundo o que acontecia. E ao entender, percebia que existia uma cláusula no contrato que os vendedores sentiam que aquela cláusula ela era injusta com o cliente. Então eles tinham um certo receio, eles não compraram aquele produto com aquela cláusula, né?
Até que isso foi levado para o jurídico olhou, fez um ajuste e aquilo deixou de ser um freio, passou a ser um fluxo e o resultado veio. Então aqui é um exemplo, claro, não é um exemplo, é um exemplo pontual, né, um exemplo de um produto específico. Mas é exatamente isso que acontece quando a gente fala sobre mudanças nas organizações. E dado, aí se a gente coloca um elemento de hierarquia, onde geralmente as mudanças vêm top-down, né, ou seja, vêm de cima para baixo, geralmente alguém diz para onde tem que ir, e aí você, né, o down, as pessoas que estão aqui embaixo, elas simplesmente se submetem a isso, né? É aí que, eu diria que é aí que o imbróglio começa, porque é justamente dessas pessoas, é a fala dessas, de todos na verdade, mas é a fala de todos que faz com que esses possíveis freios comecem a ser revelados para que isso deixe de ser freio e passe a ser fluxo. Então, só que aí vem, de novo, volta o convite de autorresponsabilidade. Por que autorresponsabilidade? Porque se eu estou vendo que tem alguma coisa que me incomoda e eu não revelo isso, eu mesmo estou mantendo, estou sustentando um padrão de um freio, de um não, naquele sistema, naquela cultura, e não revelo isso, né? Então, por mais que a gente... E raramente, raramente há uma escuta, vamos chamar ativa, há uma escuta genuína, há uma escuta interessada. Raramente há um lugar onde você acolhe, durante os processos de mudança, há um lugar onde você acolhe esses possíveis nãos. E também, raramente, as pessoas se sentem à vontade. Então, por isso um convite, né? É uma mão dupla. Se eu me calo, eu mesmo estou reforçando que esse sistema não aconteça. Ou que essa mudança não aconteça.